Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesta quarta videoaula da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviços de rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós vamos continuar a preparação do ambiente de estudos, configurando a rede de nossas máquinas virtuais para que possamos comunicar nossa rede local virtualizada com a rede local e a internet. Na videoaula anterior, nós tínhamos realizado os ajustes básicos da nossa VM modelo e criamos um clone para iniciarmos as configurações da VM, que vai ter a função de firewall na nossa rede virtualizada. Também no final da videoaula, eu deixei uma tarefa que era a instalação de uma VM com Debian 10, com um ambiente gráfico, e uma VM com Windows para que possamos utilizá-las para realizar os testes dos serviços que instalaremos nos laboratórios práticos. Então, os objetivos dessa videoaula são ajustar as configurações de rede da VM SRV Firewall, ajustar as configurações de rede da VM Cliente Linux, ajustar as configurações de rede da VM Windows, compartilhar a internet para a rede local virtualizada. Tudo certo então? Agora vamos para a prática. Então aqui o nosso ambiente de estudos já está bastante modificado. Eu criei alguns grupos aqui no VirtualBox para organizar melhor as nossas VMs. Criei um grupo chamado Firewall, onde está a nossa SRV Firewall, criei um grupo chamado Workstations, onde estão as nossas máquinas virtuais cliente, Windows e Linux, e criei um outro grupo chamado Outros, onde está a nossa máquina virtual modelo. Para criar esses grupos é bem simples, basta clicar com direito e criar o grupo. Aqui para mim não está ativado porque essa máquina já está dentro de um grupo. E para que a gente então possa compreender o funcionamento da nossa rede local virtualizada, a gente vai rever aqui o nosso escopo inicial. Nós temos o nosso firewall e as duas clientes, e a ideia então é configurarmos essa comunicação entre as máquinas virtuais na rede virtualizada com o nosso firewall, que por sua vez vai comunicar com a rede local e a internet. Antes de a gente fazer essa configuração, é importante a gente ajustar o modo de funcionamento das interfaces de rede das máquinas cliente Windows e Linux. Começando aqui pela nossa máquina Windows, a gente vai clicar em Configurações, Rede, e vamos então mudar para Rede Interna. Ok. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na nossa máquina Linux, Configurações, Rede, e vamos mudar para Rede Interna. Dessa forma então, a gente vai isolar a nossa rede virtual da rede local, que vai ser intermediada então pela nossa máquina SRV Firewall. Podemos então aqui iniciar as configurações da máquina SRV Firewall. Eu vou colocar aqui com o usuário root e a senha 123456, e nós vamos inicialmente ajustar o hostname dessa máquina. Notem que ela está com o nome Debian, e a gente vai mudar então para o nome que a gente definiu, que é SRV Firewall. Para isso, a gente vai editar com o editor Vim o arquivo /etc/hostname. Aqui então vocês vão entrar no modo inserção do Vim, teclando a tecla I. Notem que mudou ali para inserção. Vocês podem deletar o nome Debian e então definir o nome SRV Firewall. O nome da nossa VM então. ESC para entrar no modo comando, 2.x para gravar a alteração. Quando a gente reiniciar a máquina, então ele vai mudar o nome de Debian para SRV Firewall. A gente não vai reiniciar ainda, a gente vai ajustar a rede primeiro. Aqui então, as nossas duas interfaces de rede, ENP0S3, e agora a gente tem uma outra interface de rede, ENP0S8, que foi aquela que nós ativamos no final da aula anterior e que vai comunicar com a nossa rede local virtualizada. Para a NP0S3, que é a interface que vai comunicar com a rede local de vocês, seria interessante que vocês fixassem o endereço IP da rede local aí da casa de vocês ou da empresa de vocês, para que vocês tenham esse IP fixado, para que depois a gente possa criar regras no nosso firewall quando a gente ativar o NAT e poder criar regras de redirecionamento, de serviços, de portas, né? E então é interessante vocês definirem esse IP. Eu defini aqui na minha rede que o IP da minha máquina virtual vai ser o 9268.20.30.
Esse IP eu reservei então para minha máquina virtual. Então é interessante vocês reservarem um aí da rede de vocês para a máquina virtual de vocês. Eu vou aqui então editar, de novo com Vim, o arquivo de configuração de rede, vim/etc, network/interfaces. Aqui dentro do arquivo, a gente tem as configurações que nós definimos na videoaula anterior, e ao invés de usar o DHCP, nós vamos colocar entrar em modo inserção, static. E vamos então configurar o endereço de rede, address 92.68.20.30. Esse é o IP então da minha rede, vocês devem definir o IP da rede de vocês aí. Lembrando que essa é a configuração, né, de rede que vai comunicar com a rede local e a internet aí no laboratório de vocês. Netmask 24, é um /24 então. Network 192.168.0.20.0 e ainda aqui a gente pode definir, né, o gateway, que na minha rede aqui é o 92.168.20.1. Aqui agora nós vamos configurar a interface que vai estar conectada à nossa rede virtual, nossa rede local virtualizada, que a gente já identificou, é a NP0S8, então iFace, NP0S8, iNet, Static, e agora esse IP vai ser tanto para mim quanto para vocês, que é para nossa rede local aí, address 172.16.1.1, netmask 24, network 172.16.1.0 e gateway não precisa, o gateway já está definido na interface de cima ali, é por lá que a gente vai se comunicar com a internet. E agora então a gente pode configurar o endereço V6. Vamos configurar o IPv6 aqui. Como já tem o alto NP0S8, aqui então a gente só vai começar com iFace, dizer qual é a interface, NP0S8, e NET 6, porque é IPv6, vai ser estático. O nosso endereço de rede então vai ser comum para mim e para vocês, 2001, DB8, ACAD, café, 2.2.1, como está lá no nosso escopo. E a nossa máscara de rede, então, netmask, vai ser o 64. Aqui é importante vocês conferirem bem se não teve nenhum erro de digitação, porque se tiver algum erro de digitação, vai dar erro na hora de iniciar a interface de rede. Se está tudo ok, ESC para entrar no modo comando, X para sair do arquivo e gravar. Ok, gravado, saímos. E aqui a gente vai rebootar o sistema para que então ele já volte com o hostname correto. Para a interface de rede não é preciso reiniciar, a gente já fez isso na aula passada e a gente vai fazer também agora na cliente, tá? A gente vai rebootar por causa do hostname. Ok, vamos iniciar o sistema, aqui vai ser bem rápido e aí a gente já pode verificar então se está tudo correto e tudo funcionando na nossa máquina SRV Fire. Usuário root 1234566. Ok, ó, já retornou com o nome SRV Fire, é o novo hostname dela. IPA, está ali então 92.168.20.30, que é o meu IP da minha rede local. E 172.16.1 IPv4 para nossa rede virtualizada. E o dos 2001 DB8 AK de café, que é então o nosso IP da rede IPv6. Vamos testar. Ping 8888. Ok. Vamos tentar o DNS também, ver se está resolvendo o nome.
ping www.google.com. Tudo certo, então, Ctrl+C cancela. A gente pode, então, configurar agora a nossa máquina cliente Linux. Aqui eu já estou com o modo gráfico, vou fazer a autenticação no sistema. Ok, meu usuário que eu criei. Aqui vai carregar então o ambiente gráfico e aí a gente vai fazer a configuração via terminal. Para isso, atividades. A gente vai pesquisar pelo terminal. Ok, eu já vou colocar aqui nos meus favoritos, favoritar ele aqui, para que a gente possa acessar diretamente aqui do menu atividades. Vou colocar ele aqui para cima, porque a gente vai usar ele seguidamente. Vou abrir o terminal, vou aumentar um pouco ele aqui. E aqui a gente está logado com o usuário comum, né? O cifrão indica isso. A gente vai dar o comando sumenos. A senha que vocês definiram para o usuário na instalação do Debian cliente. Agora a gente está logado como root, usuário root. E o cerquilho indica então que é um super usuário que está autenticado no sistema. Aqui a gente não tem o Vim instalado, então a gente vai utilizar o Nano, que a gente já utilizou na videoaula anterior. Depois, quando a gente tiver a internet nessa VM, a gente instala o Vim e editar o arquivo etc network interface. Aqui só sair aqui rapidamente. É interessante a gente identificar a interface de rede, né? Que é o NP0S3. É o mesmo nome lá então da interface de rede do nosso Firewall, interface 1 do nosso Firewall lá. Então, editando o arquivo, a gente vai configurar NP0S3. Auto NP0S3 iFace EMP0S3 iNet static e aí então address 172.16.1.100, como está definido lá no nosso escopo. Netmask 24, network 172.16.1.0, gateway vai ser o nosso Firewall 172.16.1. Ok, agora a gente vai configurar o IPv6. Não precisa o alto, já tem o alto lá em cima. Então a gente vai partir direto do iFace NP0S3 iNet, agora o iNet é 6, porque é IPv6. Static address 2001 DB8 ACAD café 2.2.100, como está lá no nosso escopo. Netmask 64. E aqui a gente não vai colocar o gateway, porque eu não vou colocar o gateway porque eu não tenho saída IPv6 para a internet. Se vocês tiverem, é só colocar aqui gateway, né? E o endereço IP lá do nosso firewall, que é o 1. Certo aqui, se as configurações estiverem todas corretas, é importante vocês revisarem para ver se não tem erro de digitação. Vocês podem salvar, Ctrl X, S, Enter. E então, inicialmente nós vamos aplicar um flush na interface, limpar qualquer outro tipo de configuração. IPADDR flush EMP0S3. E vamos então dar um if down NP0S3. Não está configurado. Agora a gente vai dar um if up para subir as configurações. Ok, vamos verificar. IPA. Aqui estão as configurações de IPv4 e de IPv6. E a gente então pode testar com o nosso utilitário ping para o 172.16.1.1, que é o nosso firewall, ok, comunicando, e a gente pode também pingar para o IPv6, 2001, DB8, ACAD,
café, 2.2.1. Ok, está funcionando as nossas configurações. Agora então a gente vai para a máquina cliente Windows. Vamos exibir ela aqui. Eu já estou autenticado aqui com um usuário que eu criei, o usuário Dornelles, que é administrador dessa máquina. Então aqui vou abrir a central de rede compartilhamento, alterar configurações de adaptador, conexão local, propriedades e vou iniciar então com o protocolo de TCP/IP versão 4. Aqui está para obter endereço IP automaticamente, a gente vai mudar para configuração manual, 172.16.1.101 como está lá no nosso escopo. A máscara 255.255.250, que é o /24. E o gateway é 172.16.1.1. E então está configurado a nossa IPv4 aí. Por enquanto a gente vai deixar o DNS, pode ser um DNS qualquer aqui, eu vou deixar o do Google, vou dar um OK. E agora eu vou configurar o IPv6. Propriedades 2001 DB8 ACAD café 101, como definimos no escopo, máscara 64, não vou configurar gateway, ok, fechar então as configurações. Então a gente vai agora abrir um prompt aqui de comando para que a gente possa testar então a nossa comunicação. PIN 72.16.1.1, já estamos comunicando com Fire, beleza. Agora a gente vai testar o V6, ping 2001 DB8 ACAD café 2.2.1, comunicando tudo certo. Então a nossa parte de configuração de rede aí está pronta. Agora então a gente vai voltar para o nosso Fire e a gente então vai fazer o compartilhamento da internet com a nossa rede local virtualizada. Para isso a gente vai ter que executar dois comandos aqui e a forma que nós vamos fazer ela é temporária. Ou seja, quando a gente reiniciar o sistema, a gente vai perder essas regras que a gente vai aplicar. Na aula de Fire a gente vai incluir então essa regra que habilita o NAT dentro do nosso script de Fire. Então agora é somente para a gente poder testar mesmo esse compartilhamento. Então o primeiro comando a gente vai habilitar o NAT com uma regra de iptables. iptables -t NAT. Então a gente está trabalhando com a tabela NAT, -t é a tabela NAT, Nature Address Translation, -a Post Routing, essa é a chain onde a gente vai aplicar então a regra, -o Out, ou seja, a interface de saída para a internet, NP0S3, que é a nossa interface 1 aqui do Fire, e por fim a nossa ação aqui de mascaramento, que é o "-j masquerade". Feito isso, regra aplicada, a gente precisa então habilitar o forward. O que é o forward? Habilitar o forward no kernel é a capacidade que o kernel tem de transferir pacotes de uma interface para outra. E isso, por padrão, ele fica desativado. E aí, para a gente poder compartilhar, a gente precisa ativar o forward no kernel do sistema. Para isso, então, a gente vai escrever o valor 1 dentro do arquivo /proc /sys /net /ipv4 /ip_forward. Esse arquivo, então, ele só tem dois valores, ou ele é 1 ou é 0. 0 está desabilitado, 1 está habilitado. Aqui, então, como a gente está escrevendo o valor 1 dentro dele, a gente está habilitando. Há uma forma da gente habilitar o forward de forma permanente dentro do arquivo /etc /sysctl.conf. Dentro desse arquivo aqui, vocês vão encontrar essa linha aqui,
net.ipv4 ipforward igual a 1, vocês desabilitem ela e quando o sistema iniciar ele já vai então habilitar o forward no kernel. ESC, x para gravar, Enter, saímos e aí então aqui a gente só vai visualizar com iptables-tnat -L maiúsculo, está ali então a nossa regra de mascaramento na chain post route. Tudo certo, então a gente pode testar inicialmente na máquina cliente Linux. Abrir o prompt aqui, ping 888, beleza, funcionando. E aí a gente pode também dar um ping para o www.google.com. Aqui, como vocês podem notar, a gente não configurou o DNS. Isso a gente já fez na aula passada, então a gente precisa configurar o arquivo resolve.conf/etc resolve.conf. A gente vai com nano aqui, porque não está instalado o Vim ainda. Então, name server 8.8.8, DNS do Google, Ctrl X S, Enter para salvar. Então a gente pode testar um ping para o www.google.com. Funcionando, a gente já pode então, inclusive, tentar instalar apt install vim. Aí, funcionando perfeitamente. Agora a gente vai ter então o Vim também como opção de editor. Beleza. ESC:2 para sair. E vamos testar agora então a conexão na nossa VM Windows. Aqui está a VM Windows. Vou abrir o prompt. Ping 888, funcionando. Aqui a gente já tinha configurado o DNS, google.com, também funcionando. Podemos então testar a navegação, tudo certo. Configurado então o compartilhamento da internet com a nossa rede local virtualizada. Tudo certo funcionando. Relembrando, nesta videoaula nós realizamos configurações de rede das máquinas virtuais, finalizando então a parte de ajustes do ambiente de estudo, e na próxima videoaula nós vamos instalar, configurar e aprender a utilizar o OpenSSH Server, nosso primeiro serviço a ser implementado nos nossos laboratórios de serviços de rede. Então ficamos por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários que dentro do possível vou respondendo. Obrigado por ter assistido a videoaula e se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraços e até o próximo!